Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num tranquilo subúrbio do Arizona, onde o pôr do sol incendiava as montanhas da superstição e o ar seco parecia suspender o tempo, vivia um homem chamado Walter Claiborne e ele morava em Mesa, uma cidade onde os dias eram longos. Os vizinhos às vezes muito próximos e a memória às vezes tinha dificuldade de coexistir com a modernidade. Walter tinha 62 anos, o rosto marcado pelos anos passados sob o sol do deserto, os ombros um pouco curvados, não pela idade, mas por uma dor profunda e silenciosa. Engenheiro civil, ele supervisionou a construção de pontes, estradas e prédios por todo o estado. Sua mente era precisa, metódica, acostumada a resolver problemas por meio da lógica e da perseverança. Mas nada o havia preparado para viver sozinho após a partida de Margarida, sua esposa, vítima de câncer 8 anos antes. Eles viveram por mais de 30 anos nesta casa grande e elegante. Rancho, com paredes cor de areia e venezianas azul claro. Margarete o decorou cuidadosamente, misturando lembranças de viagem, suculentas e móveis patinados pelo tempo. Jardim dos Fundos era um pequeno paraíso isolado, ladeado por cactos e yucas, onde um velho pinheiro solitário cantava. E em seu centro brilhava uma piscina cavada à mão por trabalhadores mexicanos que o próprio Walter havia contratado. Esta piscina retangular e profunda com reflexos azul cobalto não era apenas um luxo. Era um projeto de aposentadoria, um sonho que ele e Margarete alimentaram juntos, tijolo por tijolo. Passaram noites de verão contemplando as estrelas, tardes rindo, lendo ou simplesmente flutuando lado a lado, sem dizer uma palavra. Cada azulejo, cada pedra ao redor da piscina, foram cuidadosamente escolhidos. Margarete queria que este fosse seu último grande projeto. Mas desde a morte dela, Walter quase não nadou mais lá. Mesmo assim, ele continuou a mantê-lo com um rigor quase militar. A água estava limpa, os filtros impecáveis, as bordas limpas toda semana. Não era apenas um reflexo, era um ritual de luto, uma forma de manter um vínculo invisível com sua falecida esposa. Ele deixou a piscina pronta, como se ela fosse voltar a qualquer momento, como se ela fosse sair de casa sorrindo e lhe dizer: ela é boa, venha comigo. É essa constância, essa beleza mantida no silêncio, que acaba a atrair a atenção da vizinhança. À medida que o bairro mudou, os antigos proprietários foram embora e novos, mais jovens e despreocupados se mudaram. A piscina de Walter se tornou um objeto de desejo, um oásis que outros desejavam, sem entender o que ele representava. A família Torneiro, por exemplo, vieram da costa leste. 3 adolescentes indisciplinados, pais ocupados e uma criação relaxada. Assim que souberam que o velho Claiborne costumava passear ou fazer recados pela cidade, começaram a pular a cerca feito de madeira branca. Começou com mergulhos furtivos, depois se tornaram tardes inteiras de gritos, balões voando, latas de cerveja abandonado nas bordas, pontas de cigarro esmagadas perto dos canteiros que Margarete havia plantado. Outro casal, o Morgan, jovem, elegante e ambicioso, viu nisso uma oportunidade de brilhar. Eles se organizaram festas secretas na piscina, convidando os amigos e fingindo que a piscina lhes pertencia. Não era incomum que Walter descobrisse no início da manhã pegadas molhadas em seu terraço, do copos quebrados na grama ou pior, suas cadeiras de praia movidas como se seu jardim tivesse se tornado um ambiente alugado. Walter, fiel à sua natureza reservada e gentil, inicialmente tentou administrar a situação calmamente. Ele havia deixado algumas palavrinhas educadas em cima do muro: por favor, respeite esta propriedade privada. Piscina não aberta ao público. Ele também bateu à porta dos Turner certa noite, trazendo até uma foto antiga sua com Margarete na piscina, na esperança de despertar alguma empatia. Mas ele só recebeu sorrisos envergonhados e desculpas vazias. Nada funcionou. Cada intervenção parecia encorajar mais para tirar vantagem de sua passividade. Ele não era mais Walter Claiborne, o respeitado ex-engenheiro. Ele havia se tornado, aos olhos deles, o velho cavalheiro que não diz nada. E então veio nesta tarde de domingo em agosto, esmagado pelo calor. Walter, que havia saído mais cedo para fazer compras no centro da cidade, voltou para casa por volta das 15 horas, de boné e carregando uma sacola de compras. Antes mesmo de colocar os pés na entrada da garagem, ouviu a música, forte e saturado, o baixo vibrando nas janelas. Seu coração afundou. Ao passar pelo portão, viu 9 pessoas em sua piscina, jovens com apenas 20 anos. Garrafas de cerveja nas mãos, cigarros pendurados nos lábios, uma garota deitada na espreguiçadeira de Margarete, em seu velho roupão que deviam ter tirado do galpão.
Ninguém se virou imediatamente. Ele estava invisível. Quando ele pigarreou e disse calmamente: "Com licença, está em minha casa." Uma jovem com os óculos escuros abaixados sobre o nariz zombou e disse: "Mas quem é você, vovô? Essa piscina não é sua." Foi o momento preciso em que algoze brisa nele. Não raiva. Não medo. Algo mais profundo. A sensação de ter sido apagado. Ele fechou a porta da frente. Calmamente. Suas mãos tremiam. Ficou ali parado por uma hora, olhando para os azulejos da cozinha, o som das risadas chegando até ele como uma zombaria persistente. Naquela noite, ele não dormiu. Ele sentou-se na cama que nunca havia trocado desde Margarete e entendeu uma coisa essencial. Não era mais apenas um incômodo. Era uma expulsão simbólica da própria existência. E agora Walter Claiborne lutaria. Mas não com gritos. Não com ameaças. Com o que ele sabia fazer de melhor, estratégia, detalhes. É a paciência do construtor. Na manhã seguinte, o calor já opressivo de agosto entrava pelas janelas abertas da cozinha. Walter sentou-se lentamente à sua mesa, uma velha peça de carvalho maciço que herdara de Margarete, com os cantos desgastados pelo tempo e pelas refeições compartilhadas. A luz filtrada iluminava uma pilha de papéis amassados, folhetos de equipamentos de segurança e um caderno gasto com páginas amareladas que estava ali há anos. Abriu aquele caderno, onde outrora rabiscara plantas, esboços de pontes e estruturas, mas também fragmentos de pensamentos, lembranças de Margarete. Hoje não se deixaria mais dominar pela raiva ou pela tristeza. Precisava agir, mas à sua maneira, discreto, metódico, ponderado. Como o engenheiro rigoroso que sempre fora. Walter colocou a caneta na primeira página em branco e começou a escrever. Não um grito de raiva, mas um plano de ação específico, quase militar. Primeiro passo: reforçar a proteção física. Ele ligou para uma empresa local especializada em cercas industriais e explicou suas necessidades. Em menos de uma semana, uma cerca sólida de metal preto, moderna e robusta, foi instalada ao redor da piscina. O portão estava equipado com um sistema de travamento eletrônico, controlado por controle remoto e código personalizado. Walter havia escolhido esse sistema por sua eficiência, mas também porque gostava do princípio simples do controle de acesso, um conceito que ele entendia perfeitamente. Todos os dias ele testava a fechadura, verificava a resistência dos painéis. Esta cerca, mais do que um obstáculo, era uma declaração silenciosa. Esta piscina nunca mais seria uma zona sem lei. Segundo passo: dissuasão visual. Walter contratou um técnico especializado para instalar 3 câmeras de vigilância. Ele não tinha condições de pagar por um sistema sofisticado, mas não era necessário. Ele pediu especificamente ao técnico que instalasse câmeras falsas. Dispositivos de plástico preto com lentes de vidro reflexivas, estrategicamente posicionados, na entrada, perto do portão e no terraço. Eram perfeitamente visíveis, orientados para impressionar qualquer um que pensasse em se aproximar. Walter não queria realmente filmar. Ele queria justo para dar a impressão de que estava observando. Essa ilusão era um escudo quase tão poderoso quanto uma câmera de verdade. Terceiro passo: comunicação clara. Walter imprimiu uma placa de advertência vermelha brilhante, com letras maiúsculas marcantes. Água tratada. Produto químico não neutralizado. Riscos para a pele e respiratória. Acesso proibido. Ele pendurou esta placa no portão de metal, onde era claramente visível. Ele conhecia as propriedades químicas dos produtos usados para manter a piscina. Eram eficazes, mas em quantidades excessivas, podiam ser perigosos. Esta placa não era apenas um aviso. Era um aviso. Arma psicológica, uma mensagem fria e precisa que transformou a piscina em um espaço potencialmente tóxico. Proibido a todos. Por fim, Walter investiu em um pequeno dispositivo sonoro programável. Escondeu-o entre os arbustos perto da cerca. Sempre que alguém se aproximava demais, um sensor acionava uma voz clara, gélida e sintética que ecoava pelo jardim deserto. Você está sendo filmado. Saia da área imediatamente. As autoridades já foram notificadas. Aquela voz eletrônica sem emoção, implacável, parecia vir de um futuro onde a tecnologia substituía a presença humana. Walter encontrou um estranho conforto nessa frieza mecânica. Era sua maneira de dizer: estou observando, não sou mais invisível. Ele programou o sistema de som para funcionar dia e noite, mesmo quando ele não estava presente. O alto-falante tornou-se sua extensão, sua sentinela invisível. Depois de colocar todas essas medidas em prática, Walter sentou-se em sua sala de estar, olhando pela janela para a piscina agora protegida, isolada atrás da cerca industrial. Havia uma mistura de orgulho e tristeza em seu olhar.
Ele travava essa batalha silenciosa tanto por si mesmo quanto por Margaret. Pela memória deles. Pelo direito à paz e à dignidade no que restava de seu lar. E então, ele esperou. Na segunda-feira seguinte, o calor diminuía lentamente à medida que o sol começava a se pôr, banhando os subúrbios de Mesa com uma luz dourada e tênue. Os Turners, acostumados à rotina quase diária, caminharam despreocupadamente em direção à piscina de Walter. Seus pensamentos já estavam na festa improvisada que estavam prestes a dar, como sempre. Gritos, respingos, música alta e aquela sensação fugaz de liberdade. Eles nunca olharam para a cerca ou para as placas. Por que olhariam? Afinal, aquela piscina era praticamente deles. Mas desta vez, assim que estavam a poucos metros de distância, um som agudo e mecânico rasgou o ar. Você está sendo filmado. Saia do local imediatamente. O alto-falante frio, impessoal e sintético fez os adolescentes pularem. Suas risadas cessaram abruptamente, substituídas por um silêncio pesado, quase incrédulo. Então vieram os gritos de pânico. Que diabos é isso? Gritou Turner mais alto. Eles colocaram câmeras ou quê? Exclamou o outro. Temos que sair daqui, sério. Sem sequer se consultarem, eles dispararam, saltando a cerca de metal como lebres assustadas. O medo, por mais infundado que fosse, havia feito seu trabalho. A confiança familiar deles havia desaparecido em um instante. Os eventos rapidamente se tornaram lendas urbanas, distorcidas pelo boca a boca e pela imaginação fértil dos vizinhos. Nas ruas, no café local, nos pátios das escolas, rumores se espalharam. Você não sabe? Ele colocou gás na água. Algo muito tóxico. Meu primo ouviu que um cara da vizinhança pulou na piscina dele, ele foi direto para o hospital, com uma erupção cutânea horrível. Ele trabalha para uma empresa militar, eles fazem testes secretos na piscina dele, coisas super perigosas. Cada versão era mais dramática que a anterior, e ninguém parecia saber realmente qual era a verdade. Walter, porém, permaneceu em silêncio. Não dissera nada, não explicará nada. Todas as manhãs ele cuidava da piscina com um cuidado quase ritualístico, limpava as bordas, verificava os níveis dos produtos químicos, alisava a superfície da água com um gesto lento e preciso. Sempre limpa, sempre vazia. Gradualmente algo inesperado aconteceu naquele bairro tranquilo. A percepção dos vizinhos sobre Walter mudou sutilmente, quase imperceptivelmente no início, depois de forma cada vez mais clara. Este velho, antes visto como um aposentado discreto, até um tanto ingênuo, transformou-se numa figura silenciosa e autoritária. Olhares furtivos e indiferentes foram substituídos por cumprimentos respeitosos. Nas calçadas, as pessoas o cumprimentavam com um aceno de cabeça e um sorriso. Certa manhã, enquanto cortava a grama, uma vizinha, a senhora Ramírez, bateu timidamente à sua porta. Ela vinha em busca de um conselho, uma palavra de um homem experiente. Walter, ouvi falar do que você fez. Aquela piscina é impressionante. Eu não estava tentando assustar ninguém, só proteger o que é meu, ele respondeu suavemente. Um jovem casal vizinho, os Jenkinses, certa vez perguntou a ele como instalar um sistema de segurança em sua casa. Walter, com sua paciência habitual, explicou calmamente cada passo, compartilhando sua experiência em engenharia. Ele se tornará, sem realmente querer, uma espécie de pilar da vizinhança. Um homem íntegro, inteligente e discreto, mas, acima de tudo, um homem que sabia impor respeito. A ingenuidade que antes lhe fora atribuída se dissipara, substituída por uma aura de dignidade e autocontrole. Walter havia recuperado o controle. Não pela força nem pela raiva, mas pela reflexão, precisão e perseverança. Ele havia se tornado novamente o que sempre fora no fundo do coração, um homem capaz de construir pontes fortes, desta vez, entre si mesmo e sua vizinhança, entre si mesmo e a paz que merecia. Algumas semanas depois, um carro preto com vidros escuros parou em frente à casa de Walter. O prefeito de Mesa, um homem na casa dos 50 anos com um rosto sério, mas gentil, desceu. Ele tinha ouvido falar dos eventos recentes, rumores que circulavam no bairro e além. Naquele dia, ele havia convidado pessoalmente Walter para uma reunião de bairro dedicada à segurança, ao respeito mútuo e ao fortalecimento da cidadania na comunidade. Walter, a princípio surpreso com a atenção oficial, sentiu uma mistura de apreensão e orgulho. Levantou-se de madrugada naquele dia, vestiu uma camisa limpa e bem passada, a mesma que Margaret lhe dera há muito tempo. Respirou fundo, penteou os cabelos grisalhos e caminhou calmamente até o salão comunitário do bairro, onde cerca de 30 vizinhos estavam reunidos. A sala, inicialmente barulhenta e agitada, silenciou assim que Walter pisou na plataforma improvisada.
Seu olhar era calmo, o rosto marcado pelos anos, mas imbuído de uma serenidade digna. Ele pigarreou e começou. Não estou aqui para acusar, nem para exigir reparações. Estou aqui simplesmente para falar sobre um direito que todos nós temos. O direito de sermos respeitados em nosso próprio espaço, em nossas próprias vidas. Ele então falou da solidão, aquela companheira silenciosa que o acompanhava desde a morte de Margaret. Explicou que cada canto daquela casa, cada pedrinha no jardim, cada gota d'água naquela piscina carregavam consigo a lembrança de uma vida compartilhada, de um amor que havia construído um lar. E quando minha esposa estava aqui, esta piscina era nosso refúgio, nosso lugar de alegria e descanso. Hoje, ela se tornou um símbolo, não apenas do que perdi, mas do que estou protegendo, minha paz, minha dignidade. Walter não exigiu sanções contra os jovens que invadiram sua propriedade, nem um pedido formal de desculpas. Ele simplesmente pediu que todos entendessem uma verdade fundamental, que o respeito não é uma opção, mas um dever. Não construí esta piscina para compartilhá-la com desrespeito. Construí esta casa para envelhecer em paz. Tudo o que peço é não ser tratado como um fantasma invisível e desprezado. Um silêncio profundo seguiu seu discurso. A sala pareceu ficar presa em suas palavras, tocada pela sinceridade e gravidade de sua mensagem. Então, lentamente os aplausos começaram a irromper. Hesitantes a princípio, depois mais calorosos. Hoje Walter Claiborne nada sozinho em sua piscina todas as manhãs sob o céu límpido do Arizona. A tranquilidade que ele buscava retornou, mas agora traz consigo um respeito renovado. Os vizinhos o chamam de Sr. Claiborne, com uma polidez que soa verdadeira sem condescendência. Os Turners, os Morgans e todos aqueles que o ignoraram ou desprezaram aprenderam uma lição vital. Nunca subestime a paciência de um homem ferido, nem a força silenciosa de uma mente justa. Quanto à placa vermelha, ela continua lá bem visível, perto da piscina. Não é mais apenas um aviso, mas um lembrete. Aquele que protege sua paz se torna mais forte do que aqueles que a roubam. Esta frase agora ressoa como um credo, um convite à reflexão e à gentileza, porque a verdadeira força não reside no confronto barulhento, mas na defesa serena do que nos é caro.